Olá, meus queridos, tudo bem? Pessoal, é um prazer estar aqui mais uma vez. Sei que aqui nós vamos continuar a nossa aula sobre funções hidroxiladas, mais especificamente as funções carboxiladas, os compostos carboxilados. Dessa vez nós vamos falar sobre os ésteres, que é a parte 1. Hoje eu vou falar sobre o que são ésteres e a nomenclatura deles. Muito simples, viu, pessoal? Vamos ficar bem tranquilo, porque são compostos bem facinhos da gente aprender, beleza? Vamos lá. Lembrando, vamos dar uma recapitulada aí, que as funções oxigenadas são divididas em 3 subtipos: nas hidroxiladas, carboniladas e nas carboxiladas, né? Aí nós temos nas hidroxiladas álcool, enol, fenol e éter, nas carboniladas aldeído, cetona, e nas carboxiladas ácidos carboxílicos e ésteres. Isso. O que são ésteres, pessoal? São funções oxigenadas do tipo carboxiladas. O que são funções carboxiladas, galera? São aquelas que têm a carboxila, uma carbonila e uma hidroxila. Mas presta atenção, os ésteres, eles têm a carboxila, porém eles não têm o hidrogênio formando a hidroxila, viu? Ele vai ter um outro radical. Seria basicamente assim, ó: carbono da carbonilazinha, radical, que pode ser hidrogênio, ou pode ser um radical derivado de hidrocarboneto, e o radical linha, que também é um radical derivado de hidrocarboneto. Aqui desse lado já não pode ser hidrogênio, né? Porque se eu colocar hidrogênio aqui, deixa de ser éster e passa a ser ácido carboxílico, beleza? Então, diferença entre o ácido carboxílico e o éster, né? Eles possuem carboxilas, porém a carboxila no ácido carboxílico, ela é uma função terminal, certo? E não tem heteroátomo. Já nos ésteres, a carboxila, ela é uma função central, beleza? E tem um heteroátomo. Perceba que esse oxigênio sempre vai se comportar como heteroátomo. O que é um heteroátomo, professor? São aqueles átomos que estão entre dois carbonos, 2 ou mais carbonos, certo? O oxigênio está entre 2, o nitrogênio está entre 3, não é isso? E assim a gente vai entendendo essa historinha. Lembra dos heteroátomos? São chamados de aquele NOSP, né? Nitrogênio, oxigênio, enxofre e fósforo. E basicamente a gente estuda mais o nitrogênio e o oxigênio, nas funções oxigenadas e nas funções nitrogenadas. Olha só, e como é que eu obtenho um éster, professor? Como é que a gente faz a obtenção de um éster? Olha só, gente, muito simples, né? Os ésteres, eles são derivados de outros compostos, certo? Eles basicamente, eles passam por uma reação orgânica, onde um ácido carboxílico interage com um álcool e forma o éster e uma molécula de água. É basicamente isso, ó. É ácido mais álcool formando éster mais água. Essa água, ela vai sair, viu? Veja que eu vou pegar essa hidroxila do ácido carboxílico, vou juntar com esse hidrogênio e vai formar essa aguinha aqui. A gente pode chamar a reação de esterificação também de uma síntese por desidratação, beleza? Ela está sofrendo uma desidratação, ela está jogando uma molécula de água fora. Perceba que quando a molécula está lá nos produtos, ela está sendo descartada, não é isso? Ela está sendo formada uma nova molécula, e aí vou retirar essa molécula de água, onde a hidroxila vem da carboxila, do ácido carboxílico, e o hidrogênio vem do álcool, certo? Então, o que é um éster? É um composto orgânico carboxilado sintetizado a partir da reação orgânica de esterificação entre um ácido carboxílico e um álcool, certo? Tranquilo? E é uma reação reversível, viu?
ela, no sentido direto, ela é uma esterificação, e no sentido inverso, ela forma hidrólise. Sempre que eu tiver uma síntese por desidratação, galera, quando eu quiser reformular aqueles compostos que formaram os produtos, eu posso fazer uma hidrólise. E o que é a hidrólise, professor? É a quebra pela água. Ou seja, essa água aqui, ó, pode quebrar isso, formando isso e isso. Beleza? Bom, isso aí é basicamente o que a gente tem que saber de éster, de definição de éster. Certo? Muito simples, viu? Muito tranquilo. E a nomenclatura oficial deles? Como é que fica, professor? Bom, de acordo com a IUPAC, ela é formada assim, ó, radical 1 mais ato de radical 2 mais ila. Ato de ila, certo? Sempre vai ser isso. Vamos trazer aí uns exemplos que tem até no livrinho de vocês, que basicamente é o que a gente tem que saber da função éster, né? Então, se eu pegar esses exemplos todos aqui, eu primeiro tenho que começar a tentar entender como é a nomenclatura. Cuidado, não confunda a nomenclatura dos ésteres com a nomenclatura lá do éter. Lembra que como era a regrinha do éter? Era radical menor mais ox, né? Radical maior mais ano. Então, vamos dizer que eu tivesse metil e etil, seria metox, metano, né? Se eu tivesse propil e etil, seria o etox, propano, né? Lá no éter é assim, viu? Porém, nos ésteres, não é bem assim que a banda toca, beleza? Eu vou ter que aprender uma coisa. Sempre quem tiver do lado esquerdo vai seguir a regra da finalização ato, né? E sempre quem tiver do lado direito vai seguir a recomendação do tipo ila, né? Então eu tenho aqui, ó, um hidrogênio. Professor, esse hidrogênio vai me dar alguma coisa com átomo? Vai ficar hidrogenato de metila? Não, gente. Veja que o carbono da carboxila, igual lá nos ácidos carboxílicos, nós vamos utilizar ele para quê? Para ser o nosso carbono inicial daquela cadeia do lado esquerdo. Então aqui no lado esquerdo eu tenho esse carbonozinho aqui, ó, que é o meu carbono dessa cadeia. Ah, professor, mas essa cadeia só tem um carbono. Beleza, então é met. Então é met, só tem ligações simples entre carbonos. Então é metan, né? Metanoato. Então vai ser metanoato de... Como é o nome desse radical? Metil. Metanoato de metila, certo? Então fica essa nomenclatura, o metanoato de metila. Beleza, gente? Então, ó, vamos pegando essas coisinhas aí para a gente ir encaixando com os ácidos carboxílicos. Então, como é o nome, como é que eu posso diferenciar ácido carboxílico de éster? Os ésteres, eles são formados a partir dos ácidos carboxílicos. Então, o que é um ácido carboxílico? É um composto carboxilado que possui a carboxila terminal. Beleza? Sempre vai estar na extremidade. O TC, dupla O, OH. Já nos ésteres, aquele H do OH do ácido carboxílico, ele vai ser retirado numa reação denominada reação de esterificação, onde eu vou montar um éster através de uma síntese por desidratação, certo? E aí eu vou trazer a formação de um éster. Tranquilo, gente? Isso, ó, é uma coisa que vocês têm que saber. Essa reação de esterificação que eu mostrei lá no início, eu vou já voltar para ela, porque ela já caiu umas 3 vezes no Enem e o pessoal sempre vacila e acaba errando. Eu falo em sala de aula e digo, ó,
Anote isso aqui, pessoal, isso pode ser cair no Enem. Aí vai lá, cai no Enem e os alunos acabam errando. Se tiver uma ideia, ó, a reação de saponificação, que é uma reação que é muito difundida, ela também é uma reação de formação de éster, né? Eu tenho uma formação de esterificação. Eu vou produzir um éster também, beleza? A gente vai ver isso nas atividades onde eu vou destrinchar com vocês essas características dos ácidos carboxílicos e dos ésteres. Para a gente fazer uma diferença bem bacana, viu? Uma aulinha aí só de questões e depois eu passo a entender para vocês, para a gente finalizar esse nosso aprendizado sobre funções oxigenadas, viu? Vamos para o segundo danado aí. Por que esse outro tem agora 2 carbonos, né? Ó, eu tenho aqui, ó, 1, 2. Isso são de compostos simples. Então, se é 1, 2, é et, né? Só tem ligações simples, etan. Então, é etanoato de... Como é o nome desse radical? Metil. Então, vai ser etanoato de metila, certo? E aí, pessoal, vocês vão pegando a característica das nomenclaturas. Bem simples, viu? Vamos para esse terceiro exemplo, que está aí no livrinho de vocês também. Eu tenho aqui o metanoato de etila, porque eu tenho um carbono nesse ponto, e aí a gente traz o radical met, né? Então vai ser met, só ligações simples, metan e ato, que é a finalização. Então, metanoato de etila, 1, 2. Professor, se fosse com um radical bem aqui, ó, ficaria outro nome? Vamos dizer que eu tivesse, ao invés disso, eu tivesse o isopropil. Ficaria como? Ficaria o metanoato de isopropila, certo? E aí, galera, aquela historinha, lembra da oração que eu falei para vocês? Sempre que vocês chegarem no seu quarto, aquela listinha de radicais orgânicos que vocês aprenderam, vocês precisam utilizá-las, beleza? Vamos aqui para o nosso próximo exemplo, né? E aí eu tenho aqui, ó, o etanoato de etila. Eu tenho um radical etil de um lado, veja que não é bem um radical etil, mas eu tenho 2 carbonos que me traz o prefixo et. Só tem ligações simples entre carbonos, aí é an, e a finalização ato, aí fica etanoato de, e o radical etil, etanoato de etila, beleza? E nosso último exemplo é o propanoato de fenila. Cuidado, viu? Essa história do benzeno, quando ele estiver na forma de fenil e na forma de benzil, certo? Nesse caso aqui ele está na forma de fenil. Aí eu tenho 3 carbonos, que me traz o prefixo prop. Ligações simples apenas an, então fica propan. Finalização ato. Com o meu radical do lado direito, que é o fenil. E aí eu trago para o modelo arila, né? Aqui é um aromático, então vai ser um propienato de fenila. Beleza? Com isso a gente finaliza a nossa aula de hoje. Queria agradecer e dizer que façam a atividade avaliativa que eu passei no Google Sala de Aula e as atividades do portal para a gente fechar esse nosso raciocínio das moléculas e dos compostos oxigenados. Um abraço e até a próxima.